nos selos, a gente vai ver que o problema é fome, hiperinflação, falta de dinheiro, falta de governo, falta de liderança. Então vem espada, vem guerra. Ou seja, Deus usa os próprios meios que o homem tem de auto-destruir contra ele mesmo. Então, qual que é a intenção de Deus, irmãos, nesses selos, nessas trombetas e nessas taças? É levar o homem ao arrependimento. O propósito das 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças é levar o homem ao arrependimento. Depois nós vamos ver sobre aqui alguns versículos que, com tudo isso, os homens não se arrependeram. Então, o que o Senhor está querendo nos ensinar com isso daqui? Que mesmo na grande tribulação, o Senhor ainda vai dar a oportunidade de pessoas que não entregaram a vida para Ele se entreguem e não sofra a condenação eterna. Algumas pessoas, e até eu há muito tempo, eu pensava que Deus, os 7 anos, que é a última semana da 70 semana de Daniel, como nós aprendemos também, eu pensei que a última semana Deus ia tratar somente com o povo judeu. Também é. Mas também Deus vai tratar com aqueles que não se arrependeram no tempo que tinha oportunidade para fazer. Só que a diferença é que hoje, irmãos, a gente leva uma vida cristã assim, light, né? A graça parece que nos protege de muitas coisas. E na grande tribulação não vai ter isso. O Evangelho vai ser pregado de uma forma clara, crua, contundente. Ou você aceita e renuncia, ou você não aceita e não denuncia. É isso que Deus fez, deixando claro para nós. Então Deus vai tratar com a nação de Israel, e Deus também vai tratar com o ser humano. Como eu sempre estou dizendo para os irmãos aqui, nós somos uma igreja evangélica, Assembleia de Deus Pentecostal, e somos pré-tribulacionistas. A gente crê, conforme alguns versículos bíblicos que a gente lê, que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, porque a grande tribulação não é para a igreja, é para Deus tratar com Israel e com aqueles que por algum motivo não tiveram alcance ao Evangelho por meio da pregação. Então a gente aprendeu que os primeiros 3 anos e meio, então nós falamos sobre os 7 selos, né? Falamos sobre o Cordeiro, que rompeu os 7 selos. Qual que era o propósito então dos selos? Iniciar o juízo de Deus na terra e permitir que os eventos da tribulação comecem a se desdobrar. Ou seja, os selos era o início da tribulação e dos eventos para que comece a se desdobrar. A ênfase, consequência do pecado humano, ação satânica e juízos iniciais de Deus. A ênfase são 3 ali, né? Consequência do pecado humano. Nós estamos vivendo hoje, por consequência do pecado humano. O homem é responsável pelas coisas que estão acontecendo hoje aqui, Estados Unidos, Brasil. E digo uma coisa mais, irmão. Sem medo de errar. Até agora eu não vi nenhum pastor convocando a igreja para orar. Eu sempre estou falando de não, devemos orar. Mas até hoje nós temos que ver isso aqui como algo sério, não. Porque se nós quisermos sair na rua, quebrar as coisas, você pode fazer isso. Só que o caminho não é esse. A igreja tem uma arma mais poderosa. E qual é a arma da igreja? Oração, jejum, clamor a Deus. Nós devemos clamar pelo nosso país. As consequências do pecado é isso que nós estamos vivendo. Aí olha o que acontece. Deus usa o próprio pecado humano para trazer consequência para ele. Ao mesmo tempo, ação satânica e juízos iniciais de Deus. É um pouco leve ainda. A função profética qual é? Quebrar a falsa paz prometida pelo anticristo, revelar o engano do anticristo e colocar o mundo em um cenário de colapso global, dando uma oportunidade para o arrependimento. Então, os 7 selos começam, vamos dizer assim, suave. Vai ser difícil, mas é suave em relação àquilo que há de vir. Então,
Apocalipse 8, 6, 11, 19, vem as 7 trombetas. Foi hoje que eu parei de ler ali. Então, qual é o propósito das trombetas? O propósito é advertir e chamar ao arrependimento antes da ira plena. Ou seja, Deus sempre está dando uma oportunidade para o homem se arrepender. Deus sempre está dando uma chance para o homem voltar atrás. Então, esse é o propósito: chamar ao arrependimento antes da ira plena. ênfase: juízos parciais, atinge 1/3 da natureza, das pessoas ou dos recursos. Função profética: mostrar que Deus ainda dá oportunidade para a conversão mesmo no meio da tribulação. Resultado: aumento da intensidade dos sofrimentos, mas ainda não é a destruição total. Vamos ver alguns versículos aqui. Leia vocês, pastor. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e todas as ervas verdes foi queimada. Então, irmãos, o primeiro anjo toca a trombeta depois dos selos. A terra já foi impactada, a quarta parte da terra, né? A quarta parte da terra já foi impactada. Aí agora vem o anjo e começa a tocar a primeira trombeta, e é lançado o sarai, ou seja, esses incêndios que a gente vê hoje vai ser triplicado. A terça parte da terra, irmãos, não está falando de gente, aqui está falando de terra, ou seja, os campos serão, a terça parte dos campos, das macas, das gramas, das plantações, a terça parte será destruída, será queimada. Estamos falando desde Ushuaia, na Argentina, até em Canadá, toda a América Central. Toda essa população certamente seria totalmente queimada, devastada. Olha o prejuízo financeiro que não terá a agricultura. O Brasil, irmão, é um dos países que mais importa alimento: trigo, arroz, soja. Imagina o prejuízo que viria. Então, o primeiro anjo vem e joga essa saraiva, e a terça parte da terra é afetada, não de pessoas, mas da terra. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Isso aqui, mais ou menos isso aqui, irmão. A terça parte, a quarta parte da terra é mais ou menos isso aqui, né? Praticamente devastada pela primeira trombeta que vai ser tocada pelo anjo. O que diz mais aí? O versículo 8: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Aí vem de novo o Senhor falando. Então vem o anjo, um grande monte, caiu sendo um grande meteoro, né? João não tinha noção do que era, mas hoje a gente sabe que é um meteoro. Um grande meteoro cai no mar, e a terça parte do mar se torna em sangue. Seria uma quantidade de animais marinhos morrerão. E a gente sabe que o mar sempre joga tudo que está morto para fora. Imagina essa cidade costeira, como que vai ser? O cheiro, as moscas. Quem já se passou aqui perto de um peixeiro já sabe que é uma peixaria está ficando pé. Agora imagine a terça parte do mar afetado com esse grande monte. O 9: e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Aqui, irmãos, olha que interessante. Esse monte vai cair, haverá um grande tsunami. Quem é que lembra do tsunami que teve, acho que foi em 2004, né? Na Indonésia, lá por lá. Você lembra daquele tsunami lá? Devastou aquela parte lá. Agora imagine um grande monte desse, vai causar um grande maremoto, a tal modo que a terceira parte dos animais marinhos morrerão,
E as naus, ou seja, as embarcações. Eu estava fazendo uma pesquisa e hoje, irmãos, no mar, hoje, atualmente, tem de 60 a 100 mil embarcações. 60 dessas embarcações são navios mercantes, né? Que transportam mercadoria de um país para o outro. E diz aqui que a terça parte desses navios afundarão. Você olha o prejuízo que terá e olha a falta de alimento que muitos países vão ficar. Porque a gente recebe alimento da Índia, a gente recebe alimento da China e a gente também envia alimento para esses países. E são todos transportados por embarcações, são chamados de navios mercantes. E eles serão, não totalmente, mas a terça parte deles serão destruídos. Se é de 100, nós estamos falando 33% das embarcações afundarão com tudo aquilo que está dentro. No versículo 10, continua dizendo aí. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Aí vem, olha que Deus vai terça parte, ou seja, é um juízo parcial. Deus não está sendo total, Deus está fazendo juízos parciais. E por que Deus está fazendo isso? Para que as pessoas olhem e digam assim: puxa vida, eu acho que é tempo da gente começar a buscar a Deus. É claro que dentro dessas tribulações que está vendo, muitas pessoas se converterão, porque esse é o intuito de Deus, que alguns que não foram arrebatados, que ficaram, aqueles que não tiveram oportunidade de escutar a palavra, possam se arrepender e serem salvos. Olha, cai uma estrela, que a gente sabe que é um meteoro, estrela é muito maior que a Terra, cai sobre as fontes das águas, sobre os rios, e a terça parte dos rios e das fontes se torna amarga. Olha o problema que terá com a água. O homem não tem condição de destruir a terra, mas Deus sim o fará. Ficar sem água potável, porque vai cair nas fontes das águas. O valor que vai se tornar uma garrafinha d'água, meu amigo. O valor que vai se tornar uma garrafinha d'água, o valor que vai se tornar você tomar uma água potável, é algo que vai ser algo terrível para aqueles que ficarem aqui. Então as fontes das águas serão afetadas, a terça parte das fontes, a terça parte dos rios. Continue lendo aí, pastor. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram nas águas, porque se tornaram amargas. A quarta trombeta, versículo 12. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Então, você vai tocando parte, né? Aí ele toca nas estrelas, toca nos astros, toca no sol, toca na lua, para que eles iluminem somente, para que perda a terça parte da sua luz. E nós sabemos, irmãos, que se o sol perder a terça parte do seu calor, a terra entra quase em colapso, porque as estações vai ficar totalmente descontrolada. Em alguns lugares vai fazer calor escaldante e em outros lugares vai fazer um frio extremo. Se a lua não trabalhar em sua totalidade, o oceano fica totalmente desgovernado, porque a lua, com a sua força, que gira as correntes marinhas e também a dos ventos. Se a terça parte é como se o motor de um carro trabalhasse só com uma parte e a outra parte não funcionasse. Ele pode até ligar, ele pode até dar uma andada por cima, mas ele não vai render o suficiente e vai terminar dando problema. Então Deus vai parcialmente chamando a atenção do homem. Continua aí, pastor. Eu olhei e ouvi uma
um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Olha, quando o anjo sai e começa a dizer ai, 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 esse ai, 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 irmão, está dizendo que agora a coisa vai começar a ficar mais tensa. Já estava ruim, mas agora vai ficar mais. Se nós achamos que hoje servir a Deus é difícil, se nós achamos que hoje servir a Deus, por isso que temos tanto crente mimizento, irmão, tanto crente que fica inventando coisa, é que orar, é que eu não tenho força, é que aquilo não, estou falando de outra igreja, é que não tem isso, sem nenhum tipo. O perseguidor nosso hoje não é nós mesmos. E a gente fica culpando o diabo. Ah, é o diabo. Para de ficar culpando o diabo. Não é o diabo, não. A Bíblia fala assim, que quando você é tentado, não diga que foi Deus que te tentou. Quando você é tentado pela tua própria concupiscência. Você então dá luz ao pecado quando você está vazando a tua própria concupiscência. Então muitas vezes a gente fica culpando o diabo. Ah, eu adulterei, fui infiel à minha esposa. A culpa é do diabo. Ah, eu não paguei a minha conta. A culpa é do diabo. Ah, eu emprestei a ferramenta do meu irmão, não desenvolvi. A culpa é do diabo. Eu briguei com a minha esposa. A culpa é do diabo. Ah, e que na casa os filhos não me obedecem. A culpa é do diabo. É que eu não consegui o trabalho, por isso que eu não tenho nada. A culpa é do diabo. Para de culpar o diabo. Não é culpa do diabo. O diabo ele tenta. O diabo é aquele que ele aproveita da minha falha para fazer que aquilo cresça. Mas quem começa tudo é nós mesmos. Então, irmão, nós temos que ter consciência que se hoje nós achamos que está difícil servir a Deus, imagine para aqueles que ficaram. Então vem o anjo e começa a dizer, ai, 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 porque agora se vocês estão sentindo dores, imagine o que virá aí pela frente. Continue lendo aí, pastor. Agora capítulo 9, a 5ª trombeta. E o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Olha que coisa terrível. Caiu outra estrela do céu. Aqui, irmão, não está falando de uma estrela e nem de um meteoro como nas outras vezes. Aqui está falando de um anjo. A Bíblia algumas vezes chama anjo de estrela. Diz que cai uma estrela do céu com a chave do abismo. E esse anjo ele cai e vai até o poço do abismo e o abre. Continue lendo aí, pastor, por favor. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Olha o tanto, essa fumaça aqui, irmão, depois no versículo seguinte vai mostrar, é tantos demônios que vai escurecer a face da terra. Continue lendo, pastor. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder de quem os escorpiões da terra. Pode continuar lendo. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Olha que coisa interessante aqui. Olha o que diz aqui, antes de comentar isso aqui. Judas, capítulo 1, versículo 6 e 2 Pedro 2, 4. Quem encontrar, leia, por favor. Em voz alta para que possamos escutar. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o dia do juízo daquele grande dia. Olha aí. Está vendo?
Então, olha para você ver, tem anjos que estão reservados. Esses são demônios, irmãos, tão fortes e poderosos, que estão guardados em prisões eternas até o dia, exatamente isso aqui, quando a estrela cair e abrirá o poço do abismo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos o pecado, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Aí. Então, tem uma parte de anjos que atormentam a nossa vida, anjos caídos, que hoje nós conhecemos como demônios, né? Que se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, a gente não ia conseguir nem andar pela rua de tanto demônio que você ia ver nas costas dos outros por aí, perturbando. Demônio. Se Deus abrisse os nossos olhos, a gente ia ver demônios aqui dentro dessa igreja. Ah, pastor, sim. Demônio não está na boate, demônio não está na casa de prostituição, demônio não está na piqueira, lá já tem o deles. Os demônios ficam na igreja perturbando. Então, aqui de novo. Esses demônios então estão presos, estão detidos, estão aprisionados em cadeias, em escuridão, para o dia do juízo. E naquele dia, essa estrela vai cair do céu e vai abrir um poço para Cristo. Então, por mais forte que os demônios de hoje sejam, eles não se comparam com esses anjos que estão presos. E no dia do juízo, conforme está escrito ali no capítulo 9, eles serão soltos. Continuamos lendo aí, pastor. Cadê o microfone? Foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então Deus fala assim: olha, esses demônios que saem, eles estão proibidos a destruir a terra, seria a comida, as coisas, a água, a fauna, a flora. O intuito desses demônios é eles atormentar o homem. Você que já teve um pesadelo, já sabe como é que é ruim. Agora imagine esse pesadelo se tornar realidade, dia e noite. A função, o propósito desses demônios é atormentar o homem. Diz aqui a palavra, continue lendo aí, pastor. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Nesse período de tempo, acho que é 5 meses, né? 5 ou 6 meses? 5 meses. O que vai acontecer? Deus fala assim: olha, vocês vão atormentar o homem, dia e noite. A função de vocês é essa, nada mais que isso. Mas vocês não podem tocar naqueles que estão selados, ou seja, no meio desse caos, o Senhor vai selar pessoas que mantêm-se firmes, não se rende a Satanás nem ao anticristo, e não permite o selo da 666 na sua testa e na sua mão. E diz aqui que eles atormentarão o homem de tal modo que os homens buscarão a morte. Ou seria, durante 5 meses você arranca a cabeça, e a tua cabeça queda lá e você queda aqui vivo, não morre. Você pega para as montanhas, cai em cima de você, as montanhas caem, você continua soterrado, mas vivo. Você pula de uma ponte, de um abismo, se quebra tudo e continua vivo. Durante esse período, os homens buscarão a morte, diz aqui, e a morte não o achará. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Esse é um período terrível. Vai ser momentos terríveis. Versículo 7, pastor. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como os cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinham couraças como couraças de ferro,
e o ruído das suas asas era como o ruído de ferros, de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Dizer, algo aterrador, algo terrível. Barulhos, ruídos, ameaças, gritos, gritaria, tormento, um negócio sem explicação. Por isso que nós devemos manter-se firmes, porque o Senhor é poderoso para nos livrar desse momento de tormento que virá sobre a terra. Continue lendo, pastor. E tinha cauda semelhante à dos escorpiões e agrilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Continue. E tinha sobre si rei e o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Meu Deus. O primeiro ai já é um tormento. Aqui a gente vê que o nome desse príncipe, ou desse anjo do abismo, ou desse rei do abismo, é Abaddon e Apolion. Esse nome Abaddon está em hebreu, está em grego. E Abaddon quer dizer destruidor, aquele que veio para arruinar as coisas. E Apolion, em grego, quer dizer destruidor. Seria um veio para eliminar e o outro veio para destruir. É o mesmo, o nome dele é esse: destruidor e exterminador. Aqui não tem nada a ver com Satanás. Aqui não é Satanás, porque esse rei aqui, ele vai ter um período de tempo para reinar que é de 5 meses. E Satanás está livre para reinar desde que Adão caiu. Esse príncipe desse abismo que virá com esses demônios que serão soltos, como nós já vemos tanto em Judas como também em Pedro, ele vai dirigir essas hostes malignas para atormentar o homem dia e noite. O homem vai pedir a morte e a morte vai fugir deles. Não terá morte nesse período de 5 meses. Então aqui termina o primeiro ai, né? Vem o primeiro ai, se termina aqui o primeiro ai. Vamos ver aqui. E tocou o 6º anjo a trombeta, e viu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Continua? Olha aí. Então aqui, irmãos, olha aqui no quadro, né, que vocês têm ver. Então, qual é a diferença entre os juízos? Né? 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então, características: 7 selos, intensidade leve, moderada, mas indireto, global. 7 trombetas, moderada, acelera, extrema, terça parte, afetado, global. E as 7 taças? Total, ou seja, é progressivo o juízo de Deus. Como já falamos no começo aqui, o que Deus está querendo é que os homens se arrependam, porque no meio de todo esse caos, o Senhor vai dar uma oportunidade para arrependimento. Então vai aumentando, começa de leve, moderada, depois vai de moderada a severa, depois vai de extrema e total. Vamos avançando aqui. Então as características: 7 selos, leve a moderada, mais indireto global, mistura de ação humana com ação satânica. 7 trombetas, moderada a severa, terça parte da terra afetada, satânica e divina, mas sobrenatural. E as 7 taças, extrema, total, 100% afetada, totalmente sobrenatural e destrutivo. Quando chegar aqui nas 7 taças, irmãos, aqui já não tem mais misericórdia. Aqui já se acabou totalmente a misericórdia e a graça. Deus se levanta para destruir realmente a terra. É esse cumpre que Pedro fala: não sobrará nem raiz e nem ramo. Então vem a 6ª trombeta. O que acontece na 6ª trombeta? O 6º anjo
Versículo 13, capítulo 9 e 13. Agora 14. Sim. O qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Você lembra que nós falamos lá na visão de Daniel sobre isso aqui? Acho que alguns irmãos vão lembrar que Daniel viu 4 ventos no mar Mediterrâneo. E aqui está mostrando que esses 4 ventos eram 4 anjos que estão presos nos 4 cantos da terra também. Porque Deus, Ele tem também, no tempo certo, a autoridade para fazer o que Ele quer, no momento que Ele quer. E esses anjos são, no momento certo, na hora certa, preparados. Então vem o sexto anjo e dá uma ordem que solte os 4 anjos que se encontram no rio Eufrates. Com razão, então falei aqui, é bom repetir uma vez mais, que os maiores conflitos que nós estamos vendo na terra em relação à guerra, à violência, ao extremismo, está nesta região aqui do mar Mediterrâneo, onde está Israel, Paquistão, Afeganistão, Irã, Iraque. Os maiores conflitos estão ali nessa região. E aqui a gente vê que tem anjos presos exatamente nesses lugares. Continue lendo aí, pastor. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, de dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Continue lendo. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. 200 mil. Irmão, olha aqui só uma observação aqui. Você vê que no capítulo 8, lá no começo das trombetas, você vê que Deus permite que haja uma destruição da terça parte da terra. Não está falando de gente, está falando da terra, de erva, de fauna, de flora, está falando de terra, né? Aqui no capítulo 9, onde o pastor Sebastião leu, a terça parte aqui já não é mais terra, agora está falando de gente. Você via? Aí eu volto para o mapa aqui só para que vocês tenham uma ideia. É isso aqui, ó. A terça parte é isso aqui. A terça parte da terra de homens será morta. Você via? A terra vai ficar vazia. Imagina uma terça parte de pessoas morrendo sem controle algum. A sexta trombeta, quando soltar esses 4 anjos, eles virão exclusivamente para eliminar não a vegetação, não a fauna, não a flora, mas ele vem para eliminar gente que já morreram aqui por causa da primeira trombeta ou do primeiro ai. Agora vem isso daqui para agravar mais a situação. Continue lendo, pastor. E assim vinham os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. 200 milhões de demônios junto com esses anjos aqui é quase a população inteira do Brasil. A terça parte nós estamos falando 2,7 bilhões de pessoas que serão mortas através desses demônios. Lê o versículo 18 para mim aí, pastor. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saiu da sua boca. Então a gente vê que destruição atrás de destruição, caos atrás de caos. Continue lendo aí. Lê o versículo 20 para mim, pastor. O 20 já? Isso, pode. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de sua mão, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios,
nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituição, nem das suas ladroices. Nossa, que coisa terrível, né? Olha que coisa. Deus está. Hoje Deus é amor, né? Deus nos chama com amor, nos chama essa palavra que com cordas de amor o Senhor nos traz. Aqui Deus vai mostrar o outro lado. Tem pessoa que é tão ruim que Deus pode castigar ele, que ele não se arrepende. E aqui é claro, olha todo o caos que a terra está vivendo. 700 demônios soltos, tormento, mortes, fogo caindo do céu, problemas seríssimos, sem comida, sem água, sem alimentação, gente morrendo, né? E diz que eles não se arrependeram do seu pecado, continuaram adorando ídolos, continuaram na sua prostituição, continuaram na sua vida promíscua. Deus chamando a atenção, assim, a pessoa quando não quer nada com Deus, irmão, não adianta você beijar Ele, amar Ele, Ele não vai querer. E se você bater ou brigar, Ele também não vai querer. É isso que Deus está mostrando aqui. No tempo de amor e graça, eu fui amoroso, carinhoso, chamei, não quiseram. Agora eu estou apertando, também não querem. Isso aqui é muito forte, porque diz assim, não se arrependeram das suas malas obras. Não se arrependeram, nem se arrependeram dos seus homicídios, nem da sua feitiçaria, nem da sua prostituição, nem das suas roubalheiras. Continuaram do mesmo jeito. Então, qual é o propósito de todas essas coisas que estão acontecendo na terra, depois do arrebatamento da igreja? Chamar a atenção do homem ao arrependimento. Simples assim. Deus ele quer que o homem se arrependa. Por isso que no meio de todo esse caos, o Senhor dá uma oportunidade de arrependimento. O capítulo 10, irmãos, capítulo 11, 12, 13 adiante, a gente vê aqui que aqui tem um momento de transferência. Seria do primeiro ano para o segundo ano. O Senhor então para e começa a revelar para João algumas coisas interessantes no capítulo 10. João agora tira o olhar, Deus tira João daquele olhar de caos, de destruição, e leva ele a uma mudança de perspectiva para entrar na próxima fase. Então, no capítulo 10, João começa a dizer o quê? Diz aí o versículo 1, pastor. Versículo 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. Continue. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Olha que esse anjo, ele vem e ele coloca o pé sobre o mar, sobre a terra. O que está querendo dizer aqui o Senhor para João? Está dizendo para João assim: tudo isso que está passando, eu continuo tendo o controle de tudo. Coloca o pé na terra, coloca o pé no mar. Eu continuo tendo o controle. Nada está fora do meu propósito, pelo qual eu tenho designado para os últimos dias da humanidade na terra. Continue aí, pastor. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas os 7 trovões as suas vozes, eu ia e escreve-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escreva. Então aqui a gente vê o quê? Que tem coisas, irmãos, que Deus revela para nós, tem coisas que Deus não revela. Então tinha coisa, e aí coisa dentro desse trabalho de Deus, que Deus não permitiu que João nos revelasse. É o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo
28, versículo 29. Lê para mim lá, por favor. Deuteronômio 28, 29. Está escrito lá. Você vê que aqui Deus falou com voz de trovão. João foi escrever e o anjo falou: não, isso aqui não escreve não. Isso aqui é mistério. 28, 29? Isso. 28, 29 diz assim: e apalparás ao meio-dia como o cego apalpa. 28, 29? O cego aqui. 28, 29. Vai descer assim. E apalpa ao meio-dia O cego. como o cego apalpa na escuridade, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente. Não, não é assim. Eu errei. Eu não estou enxergando direito. Estou sem óculos. Deuteronômio 28, 29. Mas mais ou menos o versículo diz isso: que as coisas reveladas Deus deu aos homens, mas as ocultas é dele, pertence a ele. Foi mais ou menos isso que o anjo falou para João: não escreve isso aqui. Isso aqui é coisa que eu revelarei mais adiante. Irmão, aqui nós vamos dar uma pausa, sim? Estamos aqui no capítulo 10, capítulo 11, vamos falar sobre as duas testemunhas. Capítulo 12, a mulher e o dragão. Capítulo 13, a besta que se subiu do mar. Capítulo 14, o cordeiro e seus redimidos no Monte Sião. E no capítulo 16 a gente volta aqui. Depois a gente vai voltar outra vez a partir do versículo capítulo 11. Mas eu já quero pular aqui para o capítulo 16 para a gente terminar aqui, porque aqui vai falar das 7 taças. Sim? Então, as 7 taças, como nós já passamos por aqui, ela é a destruição total. Aí Deus já não vem com mais misericórdia, já não tem mais arrependimento. É algo que Deus vem para acabar realmente com a história dessa terra. A terra será totalmente devastada, destruída. É o que diz Pedro quando ele fala assim: eu vi um novo céu e eu vi uma nova terra, onde mora a justiça. Então, essa terra e esse céu que a gente vê vai ser totalmente destruído, e o Senhor formará um novo céu e uma nova terra. Essas pragas que eu estou falando aqui não é para nós. Então, por que nós estamos estudando, pastor? Nós estamos estudando, irmão, porque é importante a gente saber. Porque se não fosse importante, Deus não teria revelado para João. E João não precisava nos ensinar isso aqui. Se ele está nos ensinando, é porque Deus quer que a gente guarde a nossa coroa e mantenha-se firme naquilo do Senhor, que é para as nossas vidas. Olha o capítulo 16. Leia para mim, pastor. 16, versículo 1. Diz assim: eu vi vindo do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, aqui você vê que agora entra Deus de novo no juízo. As 7 taças não é de Jesus, né? As 7 taças de Deus Pai. E fala assim: derrama agora sobre a terra. Aqui já não tem mais misericórdia, aqui já não tem mais arrependimento, aqui já não tem mais graça. Aqui é total destruição. Ou seja, Deus vai eliminar. Então, Apocalipse capítulo 15 e o capítulo 16. Propósito: derramar a ira final e completa de Deus sobre os ímpios e o reino do anticristo. ênfase: juízos totais e irreversíveis. Função profética: julgar a maldade acumulada e preparar a terra para a volta de Cristo. Resultado: a destruição do sistema mundial anticristão e a preparação para a batalha do Armagedon. Então, o que eu termino aqui, irmão, com esse juízo? A pergunta é o seguinte: pastor, e no meio de tudo isso, o que estará acontecendo? Quem vai pregar o Evangelho para as pessoas que ficarem aqui? Quem vai anunciar? Aí a Bíblia vai falar
sobre três coisas que acontecerá na grande tribulação. Primeiro, o Senhor vai separar 144 mil judeus. Esses 144 mil judeus separados, eu acredito, a Bíblia não nos informa, mas eu acredito que eles serão aqueles que vão pregar para a nação de Israel. Também terá duas testemunhas, uma que terá poder sobre as pragas, sobre a água, que alguns teólogos falam que é Moisés, e o outro terá poder sobre a chuva e sobre o fogo, que alguns teólogos falam que Elias, e corrobora com isso. Esses profetas estarão profetizando contra o anticristo e contra o seu sistema, e diz que eles morrerão, ou seja, o anticristo os matará, e ao mesmo tempo também estará os anjos pregando o evangelho que se chama o evangelho eterno. E qual que é esse evangelho? Não é o evangelho que nós pregamos hoje. O evangelho eterno é aquele evangelho que os anjos vão dizer assim: não aceite o sinal da besta na sua testa nem na sua mão, porque se você aceitar o sinal da besta na sua testa e na sua mão, você está totalmente jogado no juízo de Deus, já não tem mais como reverter isso. O evangelho eterno é assim, é tudo ou nada. Então, essas três, como poderia dizer, essas três personalidades, vamos dizer, dentro do contexto do qual nós estamos falando, eles estarão trabalhando para quê? Para que as pessoas, no meio desse juízo, desse caos, não se curvem, mantenha-se firme. Agora imagine, como é que, se eu não tenho o sinal da besta, eu não posso comprar nem vender? Se eu não tenho o sinal da besta, eu não posso trabalhar, eu não posso sair, eu não posso ver os meus filhos, eu não posso andar na rua, apesar que vai estar um caos total. Então vai ser um momento que as pessoas realmente se converterão com todo o seu coração, debaixo de dor e debaixo de juízo, porque se fizer o que o anjo está falando, serão livres, se não fizer, serão condenados eternamente. E semana que vem nós vamos tratar sobre os 144 mil, vamos tratar sobre as duas testemunhas e vamos tratar sobre o ministério dos anjos que estarão pregando na grande tribulação. Então terminamos aqui. Então a diferença entre os juízos, características: 7 selos, intensidade leve, moderada, mas já falei sobre isso, já falei sobre isso. E por fim, é isso que resta. Que Deus nos guarde, irmão, que a gente possa continuar com as nossas vestiduras brancas.